Entendi que você se confundiu, em vez de falar CD138, que é de plasmócitos, que é de endometrite, você falou CD56. Tá ótimo. 3 plasmócitos é uma endometrite muito piquititica, mas mesmo assim eu trato. Eu não sou convencido que essa endometritezinha vai atrapalhar, mas eu não posso ter dúvidas. Então, eu dou uma antibiótico terapia acompanhada de probióticos via vaginal, só de uma vez só, e trato seu marido em conjunto, mas só uma leve e não repito o exame não. É mais para o desencargo de consciência do que real necessidade, porque não pode nenhuma dúvida. Eu trato você, trato seu marido, uso probióticos para já repor a flora endometrial interna, que é fundamental, e faço a transferência. Quer dizer, quando eu faço, é assim que eu faço. Essa também é uma pergunta interessante. Você quer saber se quem tem síndrome dos ovários policísticos pode fazer fertilização in vitro pelo risco de ter uma síndrome da hiperestimulação, quando tem um número enorme de óvulos e pode ter aquele hiperestímulo que enche a barriga, fica com líquido, pode ter derrame pleural, pode ter que ir para a UTI. Isso não acontece hoje em dia, porque é muito raro. Mesmo que você tenha um número enorme de óvulos, nós congelamos todos os óvulos e essa chance praticamente inexiste. Se for indicado para você fazer fertilização, é só dar baixa quantidade de remédio para ter poucos óvulos. Se ultrapassar a resposta, congela-se tudo direitinho antes e não tem risco nenhum. Fique em paz com um profissional que tem experiência nisso, isso não vai acontecer. Vou colocar aqui agora aquele adendo do glifage ou metformina para os tratamentos de adenomiose e endometriose, deixando claro que ele não substitui os análogos, o Lupron, os Oradex, o Decapeptil. É um complemento que diminui a inflamação dessas doenças e é um antiproliferativo. Então está aqui o artigo que eu escrevi sobre esse assunto, que é um complemento que não está no e-book ainda, mas está separado, mas ele é muito interessante e pode ajudar, porque o glifage tem essa capacidade de diminuir a resistência à insulina, diminuir a inflamação e melhora também a adenomiose e também é um antiproliferativo. Isso é uma coisa bem excepcional que pouca gente sabe, mas muito pouca mesmo. Oxe, a adenomiose é causa de aborto. Por isso faz parte de imediato, na primeira consulta, eu peço ressonância magnética ou ultrassom com preparo para ver se tem adenomiose. Muitos casais têm adenomiose e não sabem. E estão tentando uma gravidez natural, estão abortando, era só tratar a adenomiose dela. E aí eu tenho que quantificar a adenomiose. É uma adenomiosezinha pequenininha, é uma adenomiose difusa e tem que tratar. Vou colocar aqui também esse e-book que estou colocando sobre a adenomiose, porque eu sempre gosto de mostrar para os pacientes o que eu posso fazer por eles. E esse e-book do adenomiose está faltando um detalhe do glifage que pode ajudar a melhorar a adenomiose também. Não atualizei. Já falei isso, mas não atualizei ainda esse detalhe. Mas atrapalha e tem que tratar. Está aqui no e-book a importância da adenomiose na implantação embrionária e na evolução da gravidez. Eu também fico ansioso com a sua transferência embrionária. Eu quero muito que você engravide. E vou te contar uma coisa secreta. Sabe que toda vez que você manda seus exames para fazer uma evolução, mostrar o seu endométrio, a Maria, a enfermeira, vem na minha sala para comentar com o meu comentário, o que tem que fazer, se está tudo ok. Ela fala seu primeiro nome e fala aquela paciente do sul que o senhor gosta. Então você vê como eu gosto de você. Então veja a minha responsabilidade. Eu quero que você engravide, porque eu adoro a sua história, toda da sua vida anterior, antes de chegar até mim. Então eu quero que você engravide. Eu quero muito. Eu quero que todo mundo engravide. Mas você em especial eu quero muito, 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 muito mais, tá bom? Até terça. Eu vou colocar aqui um link para o que eu escrevi sobre o GH longo, como pode melhorar. É um texto que eu escrevi há algum tempo e tem alguns avanços que ainda não incluí nesse texto, porque são tantas coisas que eu publico que umas vão ficando para trás. Ela está atual, mas tem mais coisas mostrando a respeito do GH. E o interessante é que quando eu vou indicar o GH longo, eu sempre vejo como é a performance dela de atividade física. Se aquela mulher faz atividade física 4, 5 vezes por semana, daí para cima, nossa, elas adoram porque a performance dela é muito aumentada. Teve uma recentemente que era para congelar óvulos, foi muito bem com o GH, depois que nós atingimos aqueles óvulos adequados em quantidade, ela falou, posso continuar? Eu estou tão bem na minha atividade física. Eu falei, não.
Para isso não, você tem que consultar alguém específico para atividade física, mas é muito bom, eu vou colocar o link aqui, como é que é indicado o GH longo. Ciclo longo de GH eu acho uma conduta muito boa para pacientes mais respondedores, principalmente aquelas com idade avançada. Se aumenta os riscos no dia da coleta dos óvulos? Nenhum, não tem nenhuma relação. Pode usar até o último dia. Eu uso até o dia do trigger, né? Quando faz a injeção da maturação. E não tem nenhuma relação, não aumenta risco de nada. Tranquilo. Lipofundin é um imunomodulador. Se ele pode ajudar, claro que pode ajudar em falhas de implantação recorrentes, mas é necessário se fazer uma pesquisa de causas imunológicas. Eu uso muito o Lipofundin, mas só quando tem a sua indicação, não de uma maneira aleatória. Está com falha no implante, vamos dar Lipofundin, intralípide e outras coisas. Não, eu indico, mas eu faço uma investigação de todos aqueles fatores imunológicos que eu já comentei. Se é um problema imunológico do endométrio, um desequilíbrio das células natural killer, o imunistoquímico alterado, eu posso indicar quando tem alguma alteração nas células KIR A, pode ser uma indicação, ou nas citocinas também. Faço uma associação com outros tratamentos imunológicos. Então, é indicado quando tiver exames que comprovem a real necessidade. Nessas exceções eu tenho que ajustar as condutas, porque aquilo que eu falo e repito em verso e prosa, não existe duas pessoas iguais, não existem duas mulheres iguais, não existem dois casais iguais, cada um tem uma história, eu tenho que ajustar toda a conduta em cima da vida, da realidade daquele casal que eu estou tratando. É assim que funciona todos os dias com cada paciente que entra no IPJ, eu tenho que conversar e entender a sua real necessidade, porque cada pessoa tem a sua história. E nesse caso tem um sofrimento dele familiar, ele não quer vivenciar isso outra vez. Então temos que saber entender as exceções e aplicar nos casos que são as exceções do que é necessário para eles. Esse caso que eu vou falar agora me chamou a atenção e aconteceu há 2, 3 semanas atrás. Um casal cuja mulher jovem, com 33 anos, e tinha uma indicação de fazer fertilização in vitro por um problema anatômico. Independente da idade da mulher, mesmo quando não tem uma indicação de fazer a biópsia, eu disponibilizo essa alternativa, caso eles queiram, para não falar, poxa, ninguém me ofereceu isso, faço questão de falar todos os detalhes. E o marido prontamente falou que queria, sim, fazer a biópsia embrionária. Falei, por que você quer fazer biópsia num caso desse que eu falei que não teria uma indicação recomendável? Ele falou, porque eu tenho uma irmã única que tem síndrome de Down. Então eu não posso correr o risco de ter uma criança com síndrome de Down. E eu prontamente captei tudo, imaginando que, na sequência da vida, os pais dele morreriam antes dele, né? Seria assim a evolução da vida. Ele teria que cuidar para sempre da irmã dele com síndrome de Down. Ele não poderia correr esse risco. Então, nessas exceções, eu tenho que Vou responder essa pergunta pelo final. Você, se não quiser saber o sexo, você avisa bem que não quer saber o sexo. Às vezes é até perigoso a gente deixar escapar, mas tem muitas pacientes que não querem saber o sexo. Isso é uma coisa frequente. Tem pacientes, inclusive, que não querem saber da evolução do embrião durante a fase de evolução, as circunstâncias, e falam, só me conta no último dia como é que foi a evolução. E quando é indicado, na maioria das vezes, e o mais frequente, é mulheres com mais de 38 anos, ou quando ela ou o marido tem alguma anomalia cromossômica, ou quando tem abortos repetidos anteriormente, ou falhas de implantação, e aí vai sendo ajustado de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem casos isolados que para aquela paciente que pode ser muito jovenzinha, há uma necessidade, e eu vou explicar para você agora. Suplementação para mulheres com baixa reserva ovariana é algo que é extremamente importante. Eu posso comentar com você que não posso abrir mão do metilfolato, da vitamina D, depois vem a cava Q10, nicotinamida mononucleotídeo, e aí vem as necessidades que são incorporadas para cada paciente. Mas esses que eu comentei agora para você são fundamentais. E aí o restante eu vou ajustando de acordo com a necessidade de cada paciente. Se é ferro, se é vitamina B, aí a gente vai ajeitando. Nada de importante, tem tanta coisa importante, mas aí é ajustado para cada paciente. Mas suplementação, de modo geral, eu acho importante não só para mulheres com idade avançada, com baixa reserva ovariana, para aquelas jovenzinhas, eu adoro a suplementação. Acho que ajuda muito nos resultados.
Fico feliz em você querer fazer o pré-natal comigo, mas você está descontente porque só terça e quinta à tarde. E é verdade isso mesmo. Mas isso é uma maneira de me organizar. Porque durante o pré-natal, que é nessas tardes, terças e quintas, é o dia que eu preparo o ultrassom para isso, tá? A Percela, que é uma obstetriz de mão cheia, que dá as orientações com uma perfeição e com uma precisão incrível. É o dia que eu reservo para isso. Tem a nutricionista que fica a postos também. Então é uma questão de organização. Não dá para distribuir de maneira aleatória, porque tem meus consultas de reprodução, de fertilização, coleta de ovos. Quarta-feira eu faço minhas cirurgias, que eu adoro também. E assim vai. Dá um jeitinho e venha na terça ou quinta à tarde. É que eu posso. Não dá para desmanchar isso, porque é o horário que todo mundo reservou para atender as grávidas. O resto do dia, de outros dias, é reprodução. Não existe dose mínima de coenzima Q10. É muito pouco, também não resolve. É que nem você tomar um antibiótico com dose mínima que não faz efeito nenhum. Eu gosto no mínimo 600 miligramas por dia. Pode chegar até 1000 miligramas, eu acho um pouco exagerado. E eu prefiro ainda a Cava Q10. Por que eu prefiro? Porque ela é hidrossolúvel, então uma dose menor e é mais fácil você ter uma absorção melhor. Mas a coenzima clássica eu gosto de pelo menos 600 miligramas por dia. Mas tem que ingerir junto com um alimento gorduroso para ter uma melhor absorção. Já a Cava Q10 é hidrossolúvel, pode ser em qualquer situação, tá bom? Não fica bem você mudar o preparo endometrial no mesmo ciclo, a não ser que você tenha recebido os hormônios e o endométrio não respondeu nada. Mas se ele não respondeu nada com o protocolo medicado, aí você vai ter que fazer uma estimulação ovariana, que é o natural modificado, com muitos outros cuidados. O ideal é você parar com tudo, refletir, conversar com o seu médico e estabelecer um novo protocolo para o início do ciclo, no próximo ciclo menstrual. Não posso fazer isso, é impossível. Você tem seu médico em BH, eu não posso fazer um protocolo para ele usar. Mesmo porque quando eu faço um protocolo, eu tenho que avaliar e acompanhar todos os detalhes, as intercorrências, efeitos colaterais, os ajustes de doses. Então, pensar, faz um protocolo para mim, para você fazer a transferência em BH. Não vai para frente isso. Eu só faço o protocolo quando eu vou cuidar de perto da paciente, eu vou fazer a transferência, porque eu sei como ajustar a dose de cada medicação naquela situação. Não é uma coisa idêntica o tempo todo. São pequenos ajustes que vão fazer a diferença. Eu não consigo te ajudar, não. Você quer saber se é possível saber se os óvulos que você coletou para congelamento são saudáveis? Saudáveis propriamente não, mas dá para saber se ele tem uma boa chance de formar um embrião euploide e levar a uma gravidez. Para isso existe a inteligência artificial, que tem o nome de Violet, de violeta, é igual a Violette, por aí. É esse o nome, é um violeta com o T mudo. Ele avalia a probabilidade de formar um embrião euploide e também de ter uma gravidez. Mas ainda essa inteligência artificial, que é muito boa, eu vou colocar um link aqui para você também, ela tem uma acurácia baixa. Ela pode falar para você a chance de ter um embrião é 60%, gravidez 65% e um pouco a mais. E eu tenho isso bem descrito no IPGO. Vou colocar para você aqui, estou colocando já o link. Tem como ter uma ideia, mas não é preciso dizer se cromossomicamente ele é normal, mas também isso só interessa mesmo na hora que se formarem os embriões. Eu uso muito o Prograf, que é o tacrolimus, que é para fatores imunológicos. Uso há muito tempo. Normalmente eu uso quando as citocinas estão alteradas, mas em alguns casos imunológicos eu uso de maneira, assim, pelo meu sentimento de que é o melhor caminho. É um ótimo remédio, tem que saber usar na dosagem certa, porque o Prograf é um remédio para transplante de órgãos, para evitar a rejeição. Da mesma forma que ele evita a rejeição do órgão transplantado, ele pode evitar a rejeição do seu organismo contra o embrião. Excelente, muitas vezes eu associo com o Reuquinol, tem várias combinações. Se no seu caso estiver indicado, é uma ótima opção. Eu gosto. É uma pergunta muito interessante. Beta 36.8 ele é positivo. Ele é baixo, mas não é um baixo que é perdido. Tem que se observar agora a evolução. Ele tem que dobrar a cada 2, 3 dias. Alguém pode falar, mas é muito baixo. Sim, mas eu tenho beta-HCG que começou de 11,
que foi dobrando, dobrando, e nasceu maravilhosamente bem. E tem betas altos e mais de 100, e por uma razão não vai bem. Então, é um beta positivo, ele é ainda abaixo, mas nós temos que repetir a cada 2, 3 dias, para ver se ele mantém aquele formato de dobrando a cada 2, 3 dias. É assim que tem que ser, com muita fé que tudo vai dar certo. Eu sempre faço a estereoscopia na fase lútea, depois da ovulação, porque eu avalio não só a anatomia uterina, mas eu faço a biópsia do endométrio para ver se tem alguma doença endometrial, uma endometrite, eu avalio a receptividade do endométrio, eu faço a microbiota do endométrio para ver se a porcentagem de bactérias do bem está em concentração ideal, não tem uma desbiose. Então é assim. Se é numa situação que é só para ver anatomia, faz logo depois da menstruação, mas como é uma avaliação mais completa, para avaliar como é o endométrio, se é receptivo, aí eu tenho que fazer uma fase que eu tenho endométrio para poder biopsiar e mandar para examinar. E de preferência após a ovulação, que é quando o embrião se implanta. Aí vou ver todos esses detalhes que eu comento sempre, a sua grande importância. Esse comentário é excelente porque é um entusiasmo para aquelas mulheres que precisam de usar óvulo doado e não aceitam por vários motivos. Nós somos pessoas que somos entusiastas pelo óvulo doado, pela óvulo recepção, porque trazem toda a felicidade. Eu costumo sempre, repito, e tento convencer essas mulheres que querem repetir vários tratamentos de estimulação, quando a gente sabe que a chance é zero. Nunca falo que é zero, porque eu comento que a minha religiosidade não permite dizer que algo é zero, porque sempre digo que Deus está no comando de tudo, mas estatisticamente é muito raro. Fico muito feliz pelo seu beta positivo, por você estar comemorando no dia de hoje, e aqui nesse caso eu falei do óvulo doado, porque, por favor, mulheres, aceitem a óvulo doação, porque é a coisa mais linda do mundo, que vai dar toda alegria, todo o privilégio de ser mãe, e você vai esquecer totalmente que foi um óvulo doado. Para quem não sabe, síndrome do folículo vazio é quando a mulher passa por uma estimulação ovariana, os folículos crescem, mas na hora de aspirar, esses folículos estão todos vazios, não tem nenhum óvulo. Por que isso acontece? Não é muito claro, mas existem estratégias específicas. Em primeiro lugar, é muito importante que se faça uma dosagem hormonal no decorrer do ciclo, para se ter uma ideia como está o nível de estradiol, porque quem fabrica estradiol é o óvulo. Mas se acontecer de ter um folículo vazio, aí tem estratégias específicas, que eu tenho a minha, que eu já comentei algumas vezes, uma coisa muito específica, e que vai muito bem, que eu prolongo o tempo de coleta dos óvulos até 40 horas, eu faço uma dose a mais, faço o double trigger, que é fazer em horas diferentes. Então tem alguns caminhos, e faço também, uso aquela agulha de duplo lumen, que ela lava o folículo, lava o folículo. Tem algumas estratégias, e qual motivo? Desconhecido. Mas com algumas estratégias, como eu falei, sem dúvida nenhuma, você tem uma baixíssima reserva ovariana, antimilheriano de 0,03. Não tem nenhum folículo normal. Tem que esperar, talvez surja 1 ou 2 folículos, ou no momento de êxtase de alegria, até 3, mas não vão crescer os 3 não. Então não ter nenhum folículo acontece. Aí existem algumas condições, suplementações que podem ajudar a formar algum folículo. Mas aí cada caso tem que se ajustar, depende do seu médico, o que ele pensa, mas é um caso difícil, é uma baixíssima reserva ovariana. É normal não ter nenhum folículo. Pode-se tentar algumas estratégias, existem mesmo, que podem ajudar a fazer que surjam folículos. E tem meses que não aparece, tem meses que aparece dependendo da onda folicular. Tem que esperar e ter paciência, mas é um caso super difícil. Sempre, pelas razões comentadas. Fragmentação do sêmen aumentada aumenta o índice de aborto, aumenta o índice de malformações cromossômicas e até pode aumentar a chance de eclâmpsia na mulher. Portanto, faz parte da rotina obrigatória. Espermograma completo, acompanhado de fragmentação do DNA do sêmen. Deu para entender? Se você tem uma idade avançada e tem um único embrião logo de cara e transferir, com envelhecimento, talvez você não consiga mais ter nenhum embrião. Então você congela esse embrião, faz mais coletas, tenha mais embriões, mesmo que o tempo passe, você vai ter embrião congelado, porque o seu ovário diminui a reserva,
os óvulos são de pior qualidade, então aí tem que negociar. Se você quer ter 3 filhos, quantos embriões você acha que você deve ter para atingir esse objetivo? Temos que considerar que nem toda transferência dá certo, então eu diria para você, nesse caso, 5 blastocistos. Ah, mas pode sobrar depois o embrião. É um risco que você tem. Aí tem que discutir a sua meta e quais os objetivos para alcançar aquilo que você tanto quer, no caso do seu número de filhos. Viu? São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Essa pergunta é muito interessante. Eu não obrigo ninguém a fazer várias coletas, mas eu converso com a paciente e, de acordo com a idade dela e sua reserva ovariana, qual é o seu planejamento familiar. Então, se você tem 38 anos, uma baixa reserva ovariana, e fala, não, mas se eu tiver um embrião é suficiente. Mas se você tem uma baixa reserva e transferir esse único embrião, até nascer o bebê, você se recuperar, você vai estar com uma idade mais avançada, a sua reserva ovariana diminuiu e vai ser muito mais difícil. Então, às vezes, antes da primeira transferência, dependendo do seu planejamento familiar, eu faço uma previsão de quantos embriões ela deve ter para alcançar o seu planejamento familiar, o número de filhos que ela quer ter, porque com o tempo a reserva vai diminuir e vai ser mais difícil. Então aí eu contabilizo quantas coletas são necessárias com esse objetivo. Olha que pergunta interessante. Você quer saber se você tem baixa reserva ovariana, se você tem que fazer 2 coletas de óvulos? É claro que não. Eu costumo recomendar fazer um número de coletas necessárias de acordo com o planejamento familiar dela. Mas eu não tenho esse hábito de fazer uma coletânea, uma somatória de várias coletas. Não. Eu faço a primeira coleta, eu fertilizo e vejo se tem um embrião euploide. Eu vejo depois qual é o planejamento familiar, porque eu já contabilizo quantos embriões são necessários ter para ter o seu número de filhos que ela deseja. E aí tem uma outra implicação. Se o homem tiver algum problema que necessita uma punção testicular, por exemplo, aí eu recomendo fazer várias coletas, porque o homem não consegue fazer punção de todo mês, mesmo que ele suporta o desconforto. Então, isso tem que ser conversado. Mas pode, sim, de primeira, aspirar, fertilizar, formar o embrião e vai assim para frente. Pode transferir o embrião aneuploide, não é proibido, você tem que ter ciência do que está acontecendo, saber quais são as implicações desse embrião aneuploide, se vai levar a um aborto, se é um aborto precoce, um aborto tardio, se nascer a criança, quais são as implicações, tudo isso é importante. Muitas pessoas transferem e recentemente eu adicionei um artigo recente, que saiu numa revista importante, que uma mulher que transferiu 2 embriões aneuploides alterados, nasceram crianças, um gemelar, 2 bebês euploides. Pode, mas é importante que você divida isso com o geneticista e também com o seu médico. Quando isso me acontece, eu transfiro, mas eu divido com o geneticista as implicações dessa transferência embrionária. Mas não é proibido, não. E o que está chegando para substituir o Monjar ou a tirzepatida é a retatrutida, que parece ser bem melhor. Vamos aguardar e quais serão os efeitos colaterais e os cuidados para aquelas pacientes que vão fazer uma sedação anestésica e qual o cuidado durante a gestação. Novidades de canetas emagrecedoras é algo que não para. Tem que abaixar esse TSH sim. O ideal do TSH é 2,5, daí para baixo. 2,5 já é o suficiente. E deve avaliar também a doença de Hashimoto, pesquisando anticorpos antitiroidianos, porque é uma doença autoimune e pode ter uma influência negativa na implantação embrionária. Mas você, acho que 50 microgramas é muito. Eu iniciaria com 25 e repetiria o exame depois de 3 semanas para ver se abaixou o suficiente. E aí, se tiver, vai em frente. Mas aí depende do seu médico, se ele acha melhor ir para 50 ou 25. No seu caso, pelo que você me mostrou, 25. E não deixe de avaliar a doença de Hashimoto. Importantíssimo. Já estou colocando aqui um artigo que eu escrevi sobre a importância da fragmentação do DNA do espermatozoide, como deve ser tratada, como é avaliado e quais as implicações, que eu ponho exatamente isso. Aumenta a incidência de abortos, aumenta a incidência de malformações cromossômicas e mais uma, também aumenta a chance de eclâmpsia na gravidez quando a mulher engravida. Estou pondo aqui o link do artigo que eu escrevi com muito carinho e numa linguagem bem acessível para quem não é médico, bem fácil para entender, mostrando a importância
do estudo da fragmentação do DNA do sêmen. A fragmentação do sêmen aumentada sempre prejudica a própria gravidez, porque aumenta a incidência de alterações cromossômicas do embrião e aumenta a incidência de aborto. A fragmentação superior a 16% deve ser tratada, deve ser bem avaliada. Muitas vezes se faz uma revisão dos hábitos do homem, de bebida, se ele está obeso, e ainda se dá antioxidantes que podem melhorar. E no dia da fertilização ele deve ter uma ejaculação na véspera, dependendo da sua concentração, e fazemos uso do zymote, que é um filtro que separa o espermatozoide fragmentado do não fragmentado, e só injetamos no óvulo aquele espermatozoide não fragmentado. Agora, se for uma fragmentação mais do que 30%, é necessário fazer um tratamento mais objetivo, em algumas situações, até é obrigado a fazer uma punção testicular, em situações específicas, mas tem que ser tratada de qualquer jeito. Fragmentação do DNA do sêmen deve ser tratada sempre. Adoro perguntas assim, direta e objetiva. Qual o tipo de preparo endometrial que eu gosto para embriões congelados? O natural modificado ou o medicado. Natural é quando o preparo do endométrio nós não damos nenhum remédio. Natural modificado é quando nós damos uma pequena induzidinha para organizar um pouco melhor esse ciclo inicial para preparar o endométrio. E o medicado é quando nós damos remédios o tempo todo. A minha preferência básica é o natural modificado, quando eu dou uma induzidinha. Mas nem sempre é possível. Por exemplo, o paciente tem adenomiose, eu tive que inibir a menstruação dela, inibir os hormônios, não dá para fazer natural nem natural modificado. E aí tem que ser o medicado. Mas de todos eles, quando é possível, eu gosto do natural modificado, que eu induzo um pouco a ovulação, eu organizo um pouco melhor, o corpo lúteo se forma, e menos necessidade, menos hormônio para tomar, e é excelência. Esse é o meu predileto. Obrigado pela pergunta tão direta. Só vou comentar aqui, porque esse é mais um dos vários posts e perguntas me agradecendo por ter ressignificado a vida delas porque conseguiram sua gravidez. Mas a grande maioria das pessoas que estão aqui não tem seu filho ainda. Então só vou comentar aqui que eu agradeço todas aquelas que me agradecem por terem tido seu bebê ou estão com a gravidez em curso, mas eu não vou comentar mais aqui não. Porque eu acho que não devo comentar sobre o tamanho da sua felicidade com pessoas que estão aqui que estão frustradas ainda. Não precisa ficar repetindo isso, mas eu fico muito feliz por verem vocês que estão grávidos ou já ganharam bebê, que são muito felizes. Mas todos os comentários que vêm a seguir, eu não vou comentar. Aliás, essa semana aconteceu um outro caso pitoresco. Uma paciente retornou porque queria mais uma gravidez. E fizemos a fertilização e ela tem a sua menina linda, maravilhosa, de 6 anos, muito lindinha. E ela sabe que tem uma baixa reserva ovariana, tem uma endometriose profunda bem grave. E aí quando vi, na época que ela fez há 7 anos atrás, 8 anos atrás, seu antimileriano era 0,005. Eu tirei 2 óvulos e eu transferi em D3, porque até hoje fala blastocisto, mas quando o número é muito pequeno de embriões, eu transfiro em D3 e transferi em D3 um embrião que era mais ou menos. Implantou e a menina dela é linda, linda, linda. Porque tem muitas coisas em medicina que se fala, eu quero o blastocisto, quero o 5A, quero isso, quero aquilo, e às vezes você não tem tudo aquilo, e aquele embrião se transfere, que não era de boa qualidade, mas nascer um bebê lindo e maravilhoso. Controvérsias. Também dividiu a sua pergunta em 2 partes e comenta comigo que fez a transferência embrionária, deu um beta de um bom valor, mas no momento da transferência embrionária, o embrião não expandiu, ele murchou, porque depois que ele descongela, ele tem que dar uma expandida. E às vezes isso não acontece. Coincidentemente, nessa semana iniciou o pré-natal comigo, uma paciente que eu nem lembrava desse detalhe, porque passa o tempo e eu não me recordo. Que a embriologista comentou na hora que o embrião dela não tinha expandido, que isso prejudicaria a implantação. Ela está gravidíssima, grávida de 3 meses, já fez até um morfológico do primeiro trimestre. Então isso é importante que se expanda, mas também pode não acontecer. A medicina, em todos os setores, não só reprodutiva, é cheia de surpresas. A regra é essa, o embrião tem que ser assim, tem que ser de outro jeito, e no final tudo aquilo que causaria excelência vai dar uma gravidez maravilhosa. É assim que acontece.
Eu vou colocar aqui um link para esse book que eu escrevi sobre os tratamentos imunológicos nos tratamentos de reprodução assistida. É um tema extremamente interessante que pode ajudar muito nos tratamentos de reprodução assistida. Tem médico que não concorda, acha que não teria uma comprovação, mas na verdade pode ajudar. Tem muitas clínicas do mundo inteiro que usam e recomendam os tratamentos imunológicos, e nesse book que eu escrevi tem uma vasta bibliografia, referências bibliográficas bem intensas, mostrando que em várias partes do mundo que ele é indicado e leva a índices de sucesso extremamente importantes. Está aqui o link para você ler e conversar com o seu médico, depende se ele vai aceitar ou não, mas é bom você ter um conhecimento sobre essa possibilidade. Você fez a sua pergunta em duas partes. Na primeira, você comenta que você é receptora. Você teve 2 embriões, transferiu o primeiro de ótima qualidade e não implantou. E agora você tem um embrião de D6, tem um endométrio de uma boa espessura, 1 centímetro, e me pergunto o que pode fazer. Eu não sei a totalidade dos exames que você já pesquisou, mas eu posso completar. Tem que ver se você tem adenomiose ou não, ver o seu endométrio como é que ele é, se você tem alguma trombofilia, se você tem endometrite, se você tem alguma contração excessiva no útero na hora da transferência. Em resumo, tem que ver todos aqueles exames que possam atrapalhar a implantação. Muitos desses exames os médicos falam, isso eu não acredito. A parte imunológica, por que não? Não tem uma comprovação robusta. Não é robusta, mas pode ajudar. E eu tenho muitos casos de sucesso depois que fizeram esses exames. Então, pesquise tudo que puder. Eu vou colocar aqui para você o link dessa